Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre o clima e correntes marítimas. Mas antes, eu vou contar uma história para vocês. No ano de 1992, um container cheio de patinhos de borracha, com 28 mil patinhos de borracha, ele caiu no Oceano Pacífico. Isso porque o navio ele estava saindo de Hong Kong, na Ásia, e estava indo em direção aos Estados Unidos. E durante esse percurso, um container cheio de patinhos de borracha caiu no Oceano Pacífico. Aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, esses patinhos de borracha, eles começaram a aparecer em vários locais do mundo, tá? Em vários locais começaram a aparecer esses patinhos de borracha, porque a borracha é um produto que demora, né, muito tempo para entrar em decomposição. E como esses patinhos, eles são de borracha, eles boiam, né? Então, esses patinhos, eles começaram a aparecer em diversos lugares do mundo. Então eu pergunto para vocês, como os patinhos de borracha, eles foram parar no mundo inteiro? E aí? O que é que vocês acham? Esses patinhos, pessoal, eles foram parar no mundo inteiro graças às correntes marítimas, tá? Então, fabricados, né, com um tipo de plástico que leva 500 anos para se decompor na natureza, acabaram sendo levados pelas correntes marítimas para os mais diversos e inesperados locais do mundo. Então, esses patinhos que caiu no Oceano Pacífico, eles foram levados pelas correntes marítimas para diversos locais do mundo, tá? Então, hoje, né, o tema da nossa aula de hoje é as correntes marítimas. Ok? Então, vamos lá, pessoal. O que são essas correntes marítimas, né? Primeiro, a gente precisa entender como que elas se formam. As correntes marítimas, né, a origem delas, ela surge por causa da diferença de pressão da água mais o movimento de rotação da Terra. Tá? E aí, o que acontece? As correntes marítimas, elas podem ser quentes ou frias. E aí, o que vai acontecer? Essas correntes, né, as correntes marítimas, elas são movimentações das águas dos mares e oceanos com características comuns em termos de composição e temperatura. Então, o que vai acontecer, gente? Essas movimentações das águas dos mares e oceanos, elas têm uma composição, ou seja, uma salinidade. Tá? E também uma temperatura, porque depende do local onde, né, acontece o surgimento dessa corrente marítima. Por exemplo, se ela surge próxima aos polos, elas vão ser correntes marítimas frias. Se elas surgem próximas à linha do Equador, elas vão ser correntes marítimas quentes. Então existem, né, as correntes marítimas frias e as correntes marítimas quentes. E a existência delas, né, além de ser fundamental para a existência de inúmeras espécies e, consequentemente, para os ecossistemas, também é importante para a determinação dos climas e a distribuição do calor pelo planeta. Por quê, pessoal? O oceano, né, ele ocupa cerca de 70% da superfície terrestre, né, 71% da superfície terrestre. Então, os oceanos, eles ajudam a regular os climas e a temperatura, tá? Então, essas correntes, elas são muito importantes, porque elas vão levar, né, ajudar a levar a umidade para o continente, tá? Então, dependendo da corrente que está passando próxima, né, à região costeira, à região ali do continente, isso vai influenciar no clima e na temperatura também daquele local, tá? Então, por isso que é muito importante, gente, a temperatura, né, das águas e dos oceanos e mares, ela pode mudar, né? Igual eu falei para vocês, de acordo aí com a localização geográfica, a profundidade e a atuação das correntes marítimas. Então, é muito importante, tá? A gente entender, né, como que essas correntes elas atuam. E eu vou explicar isso para vocês. Olha só, as correntes, né, quentes que estão próximas da linha do Equador, né, elas apresentam temperaturas mais elevadas, tá? Então, por que disso, né, gente? Porque ali próximo da linha do Equador temos, né, muita incidência de raios solares. Então, isso faz com que aumente, né, a temperatura, tá, da água naquela região. Então, tem uma maior evaporação, certo? E já
né, as correntes frias, elas, né, são a origem delas, né, é ali próximo aos polos. Então, nos polos, né, as temperaturas são mais baixas. Então, em consequência disso, as águas, né, dessas correntes marítimas que vêm dos polos, elas são mais frias. Elas demoram um pouco mais, tá, para conseguir evaporar por causa da baixa temperatura da água. Então, só recapitulando o que eu falei para vocês, pessoal, as correntes frias, né, tem aí as baixas temperaturas, tá? Isso faz com que suas águas evaporem-se, né, em menor quantidade. E com isso, né, gera menor, uma menor evaporação, tá? Então, isso leva, né, menos umidade aí para o ambiente ao seu redor. Então, a corrente fria, ela demora para evaporar, e isso faz com que ela não leve umidade para o continente. Vocês vão ver que as correntes frias, elas estão muito ligadas às formações de deserto. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Olha só. Então, clima e correntes marítimas. O clima é um fator fundamental quando nos referimos aos aspectos de uma paisagem. Além de atuar de modo significativo no desenvolvimento da vegetação, também influencia o modo de vida, a economia e as outras atividades do ser humano. Então, pessoal, o clima ele é muito fundamental, tá? Para os aspectos da paisagem, é muito importante para o desenvolvimento das espécies, porque as espécies elas vão se adaptar ao tipo de clima, as pessoas, o trabalho, né, a economia também, ela vai desenvolver de acordo com o clima, né, a adaptação do clima da região. E as correntes marítimas, elas ajudam nessa transformação, nessa formação desse clima dessa região. Então, olha só, os climas e as correntes marítimas apresentam grande relação entre si. Como eu falei para vocês, os oceanos, eles ocupam cerca de 71% da superfície terrestre. Sua influência sobre as áreas continentais, portanto, é bastante significativa, tá? Parte dessa influência ocorre pelo deslocamento das correntes marítimas, que podem alterar as características climáticas de diversas regiões do planeta, principalmente de regiões costeiras, porque olha só, gente, a água ela ajuda a regular a temperatura, ela vai ajudar na influência, tá? Do clima. Então, as correntes marítimas, elas são muito importantes para esse desenvolvimento do clima dessas regiões costeiras, ou seja, dessas regiões das áreas onde elas atuam. Então, é muito importante a gente entender, né, a influência dessas correntes marítimas para o desenvolvimento do clima da região. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Aqui temos um mapa mundi, né? E temos aqui a influência das correntes marítimas. Essas correntes aqui de roxo que vocês estão vendo, tá vendo? Olha aqui, ó. Elas são as correntes frias. E as de laranja são as correntes quentes. Como vocês podem observar, essas correntes frias, elas estão saindo próximas aos polos. Então, essas correntes frias, né, elas têm baixas temperaturas. Então, onde essas correntes frias atuam, é muito provável que ocorra, né, o clima desértico, como por exemplo aqui, ó. Temos, né, aqui na América do Sul, o deserto do Atacama no Chile. Então, olha só, a corrente que está atuando sobre essa região é uma corrente fria, é uma corrente que vai demorar mais tempo, tá, para a água evaporar devido à baixa temperatura. Então, se demora para evaporar, vai demorar, né, para levar a umidade para o continente. Então, por isso, essas áreas de deserto são áreas que têm pouca precipitação, que têm baixa umidade. Então, as correntes frias, elas vão atuar justamente aí. E o contrário acontece com as correntes quentes. As correntes quentes, né, elas evaporam, elas levam umidade para o continente e em consequência disso, a vegetação, o clima é completamente diferente. Por exemplo, aqui, ó, essa corrente quente aqui, né? Essas correntes quentes, elas são formadas próximas aqui à linha do Equador, como vocês podem observar. Aqui tem uma maior quantidade de radiação solar, tem uma maior quantidade de evaporação, e por aqui, ó, surge o quê? As florestas,
tá? Porque as florestas, elas têm que ter uma umidade maior, tem que ter uma precipitação maior para o desenvolvimento das espécies vegetais. Então, aqui a gente tem o quê? A floresta amazônica, tá? Que recebe influência dessa corrente quente aqui. Certo? Então, pessoal, as correntes marítimas, elas são muito importantes para o desenvolvimento do clima. O clima, ele é muito importante para o desenvolvimento das espécies vegetais, para o modo de vida das pessoas. Então, tudo está ligado, certo? Então, a paisagem, tá? Ela vai depender do clima, o clima, né, vai ajudar no desenvolvimento das espécies vegetais. Então, como vocês podem observar, isso é muito importante para o desenvolvimento. Então, aqui dá para a gente observar isso. Então, essas correntes frias, elas saem mais próximas, né, elas têm origem aqui próximas aos polos, e elas vão em direção, né, aqui, ó, a linha do Equador. E aqui próxima aqui da linha do Equador tem correntes quentes, né? E essas correntes, elas ajudam a evaporar a água e levar umidade para o continente, ao contrário das correntes frias. Então, pessoal, olha só, quando uma corrente marítima quente passa, né, por uma região com temperaturas baixas, ela aquece o ar e leva umidade para as áreas continentais dessa região. Então, quando uma corrente quente passa por uma região de temperaturas mais baixas, ela ajuda a aquecer o ar e leva a umidade, né, para as áreas continentais. Ela leva a umidade para a região onde ela está passando. Então, ela leva umidade, ela leva chuva, tá? Então, isso faz com que isso ajude no clima daquela região. Já as correntes frias, elas exercem influência contrária, ou seja, diminuem a temperatura e a umidade do ar nas regiões por onde elas passam. Tá? Então, dessa maneira, podemos concluir que as correntes marítimas influenciam os climas, que, por sua vez, influenciam os tipos de vegetação e o modo de vida da população, que foi o que eu falei para vocês, gente. As correntes marítimas, elas vão influenciar no clima. O clima vai influenciar, né, na vegetação e também no modo de vida, né, da população. Então, por onde passa, né, essas correntes, elas vão influenciar naquele clima. E o clima vai influenciar diretamente na vegetação e também no modo de vida da população. Então, tudo, né, está interligado, certo? Olha só, pessoal, as correntes frias, né, têm uma relação direta com a paisagem do deserto. Então, aqui a gente tem a paisagem do deserto do Atacama, né, que foi o exemplo que eu falei para vocês, que fica no Chile. E aí, o que acontece? É, esse essas baixas temperaturas, né, da corrente de Humboldt, que é a corrente fria, né, que é uma corrente fria que passa nessa região, elas impossibilitam a evaporação das águas oceânicas. Então, isso faz, né, a umidade do ar ficar baixa, influenciando, portanto, a existência de um clima seco e a formação do deserto do Atacama, né, que é o deserto lá do Chile. Então, pessoal, essa corrente de Humboldt é uma corrente fria, então ela vai demorar para evaporar, e aí, isso não vai levar umidade para a região onde ela atua, que é essa região aqui do Chile, e isso vai fazer com que ocorra, né, um clima seco e a formação do deserto. Eu vou mostrar para vocês a influência dessas correntes frias, né, em vários desertos que a gente tem ao redor do mundo. Então, deu para entender, gente, que a corrente quente, por onde ela passa, ela vai levar a umidade para a região, e a corrente fria é o contrário. Por onde ela passa, ela não vai levar a umidade para a região. Ela vai fazer com que essa região seja uma região de clima seco, tá? E isso pode, né, levar à formação aí dos desertos. Olha só aqui, pessoal. Olha só, aqui eu coloquei esse mapa aqui dessas regiões áridas, né, dessas regiões secas e, né, desses desertos. Olha só, aqui a gente tem, né, o deserto do Atacama, que fica aqui no Chile. Então, como vocês podem observar, né, é a corrente de Humboldt que eu mostrei para vocês. E essa aqui é uma corrente fria, então vai influenciar nessa formação de deserto. Essa daqui, ó, é o deserto da Califórnia, que também recebe influência de uma corrente fria, que é a corrente da Califórnia. Aqui temos o deserto do Kalahari, que também está recebendo a influência de uma corrente fria, deserto do Saara, que também está recebendo uma
uma influência de uma corrente fria aqui. O deserto, né, o grande deserto de Vitória, aqui na Oceania, também está recebendo, né, influência de uma corrente fria. Então, as correntes frias, elas demoram, né, evaporar e levar umidade, né, e demoram, então, levar umidade para as regiões onde elas atuam, certo? Então, pessoal, as correntes marítimas, elas são muito importantes, né, para o desenvolvimento do clima da região e, consequentemente, elas vão ser muito importantes para o desenvolvimento da vegetação e também, né, para o modo de vida da população daquela região. Então, tudo está interligado, certo, pessoal? Outra coisa que eu falei para vocês também é que no filme, né, Procurando Nemo, tem um exemplo de uma corrente marítima, né, que é a corrente marítima do da leste australiana, né? Então, essas correntes, elas também ajudam, né, no deslocamento dessas espécies, tá? Então, as correntes marítimas, elas são muito importantes para o desenvolvimento, né, das espécies, para o desenvolvimento dos ecossistemas, também ela ajuda, né, na determinação aí dos climas e também na distribuição de calor. Então, as correntes marítimas, elas são muito importantes para o desenvolvimento, né, da vida na Terra. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu poder esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau, pessoal!